Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai trazer um conteúdo um pouco diferente que a gente costuma trazer aqui no YouTube. Se você segue a gente nas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook e no Twitter, você já sabe que o Diário Celeste sempre traz as estatísticas do Cruzeiro da temporada, gols feitos, artilheiros, assistências, e a gente vai trazer isso hoje aqui pro YouTube. Por quê? Porque o Cruzeiro completou 50 jogos na temporada. Esse número foi completado diante do Fluminense no último sábado e a gente vai, digamos que, separar por cada competição e trazer o aproveitamento aqui de cada competição para vocês. Então, vamos resumir como vem sendo a temporada do Cruzeiro nesses 50 primeiros jogos de 2018. Falamos então de 50 jogos, foram então 50 jogos em 2018. Foram 27 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, 70 gols feitos e 37 gols sofridos. Então temos aí um saldo de gol de 33, né? A galera que costuma dizer que o ataque do Cruzeiro não vem funcionando, eu diria que o ataque do Cruzeiro não vem funcionando no Brasileirão, porque a gente vai trazer as informações das competições que o Cruzeiro já disputou em 2018. Vocês vão ver esses números, o ataque do Cruzeiro vem funcionando sim, porém no Campeonato Brasileiro realmente não vem funcionando. Não é à toa que temos um saldo de gol 0 no Brasileirão. O Cruzeiro teve um aproveitamento de 62% nesses 50 primeiros jogos de 2018. E esses 50 jogos, uma curiosidade, que 25 deles foram disputados no Mineirão e 25 foram disputados fora de casa. Dificilmente essa conta bate de ser exatamente a metade, porque sempre tem uma sequência de 2 jogos em casa, 2 jogos fora. Mas curiosamente o Cruzeiro fez 25 jogos em casa e 25 jogos fora de casa nesses 50 primeiros jogos de 2018. Então começamos exatamente pelo Campeonato Mineiro, que foi a primeira competição de 2018, né? No Campeonato Mineiro foram 16 jogos, 13 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Detalhe que essa derrota foi exatamente o primeiro jogo da decisão contra o Atlético Mineiro no Independência. O Cruzeiro perdeu por 3-1 naquela ocasião e conseguiu a vitória no jogo de volta por 2-0, se sagrou campeão do Campeonato Mineiro. Então o Cruzeiro teve um aproveitamento bacana aí, perdendo apenas uma partida no Campeonato Mineiro. Mas o Campeonato Mineiro a galera não gosta muito de usar como base por conta dos adversários. A gente realmente sabe que os adversários, tirando os times da Série A, o Atlético Mineiro e o América Mineiro, os outros times são um pouquinho desigual, né? Pouco não, ou alguns são até muito desigual por conta das divisões que eles disputam, alguns aí com times, podemos dizer, horrível, né? Então não tem como avaliar tanto o Campeonato Mineiro. Mas no Campeonato Mineiro foram 28 gols feitos e 6 gols sofridos. Então o ataque no Campeonato Mineiro funcionou sim, um saldo de gol bacana também, e na primeira competição de 2018. E do Campeonato Mineiro a gente já pula para Libertadores, que foi a competição que começou em sequência também. Cruzeiro, que na Libertadores 2018 teve um começo um pouco preocupante, né? A gente chegou a ficar realmente preocupado se o Cruzeiro conseguiria avançar da primeira fase, mas conseguiu, acabou fazendo uma primeira fase muito boa com as vitórias que conseguiu. Foram 7 jogos até então na Libertadores, 4 vitórias, 2 empates e uma derrota. Lembrando que essa derrota foi exatamente contra o Racing na estreia. O Cruzeiro perdeu por 4-2 jogando lá na Argentina. E um detalhe curioso na Libertadores é que o Cruzeiro fez 17 gols, é o melhor ataque da competição, e sofreu apenas 5 gols. E esses 5 gols foram sofridos exatamente contra o Racing. Foram 4 gols sofridos na estreia e 1 gol sofrido no jogo do retorno, onde o Cruzeiro venceu por 2-1 jogando no Mineirão. Então assim, 5 gols sofridos contra o Racing. E na primeira fase o Racing, em campo, analisando as partidas, foi realmente nosso adversário mais difícil, não só pela sua história, e sim pelo time que tem. Foi um confronto muito complicado, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, no turno e retorno dessa primeira fase da Libertadores. A gente que está na fase das oitavas de final, a gente enfrenta o Flamengo. Já tivemos o primeiro jogo, vencemos por 2-1, já está sendo contabilizado aqui nessa conta que a gente passou para vocês. Eu estou gravando na segunda-feira, o vídeo vai ser postado na segunda-feira, mas pode ser que você esteja assistindo depois de quarta-feira, então aí esses números já terão sido alterados, né? Mas até então são 50 jogos feitos e os números da Libertadores são esses que a gente falou. E da Libertadores a gente já pula para o Campeonato Brasileiro, que vem sendo a maior crítica da torcida, é o Campeonato Brasileiro, né? Por quê?
porque o Cruzeiro já deixou claro que o foco é total nas competições de mata-mata, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. No Brasileirão, a gente fez 21 jogos, foram 8 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Só que agora veio um número mais curioso, que é o número de gols feitos e o número de gols sofridos. Foram 18 gols marcados, 18 gols feitos e 18 gols sofridos, ou seja, a gente tem um saldo de gols 0 na competição. Aí você pode também analisar, talvez a defesa esteja tão ruim. Não, a defesa não está tão ruim, porque se você analisar que o Cruzeiro com esses números está na 7ª colocação e que o 6º colocado, que é o Atlético Mineiro, tem 27 gols sofridos e a gente tem apenas 18, então esses números de defesa não estão tão ruins assim. O Cruzeiro está ali com uma defesa legal, porém vem sofrendo com o setor ofensivo, não vem conseguindo concluir as chances criadas. Então esse é o maior problema do Cruzeiro até o momento no ano de 2018 no Campeonato Brasileiro. Porque como a gente já mostrou, no Campeonato Mineiro o ataque funcionou, na Libertadores funcionou, e a gente vai trazer agora os números da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil foram apenas 4 jogos, isso porque o Cruzeiro está na Libertadores e entrou na Copa do Brasil a partir das oitavas de final. Essa é uma vantagem que quem disputa a Libertadores tem. E na Copa do Brasil foram 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essa derrota foi exatamente contra o Santos. Na última partida, o Cruzeiro havia vencido o jogo de ida por 1-0, perdeu o jogo de volta por 2-1. A disputa acabou sendo decidida em pênaltis e o Cruzeiro conseguiu vencer, avançou para a semifinal, enfrenta agora o Palmeiras. E na Copa do Brasil a gente marcou 5 gols e sofreu 4 gols. Então o saldo de gol na Copa do Brasil também continua positivo. O único que não está positivo é no Campeonato Brasileiro. A gente falou aí das competições que o Cruzeiro disputou e disputa em 2018. Mas se você é muito atencioso, você notou que não fechou 50 jogos, né? Deu apenas 48, tá faltando 2 jogos aí para a gente fechar 50. Pois é, algumas pessoas não gostam de adicionar amistosos nos números oficiais de jogos dos clubes. Mas pelo site oficial do clube, por todos os portais de notícias, esses números são sim contabilizados como jogos do ano. Então a gente teve 2 amistosos com o Corinthians aí nessa parada para a Copa do Mundo e a gente teve 1 empate e 1 derrota, foram 2 gols feitos e 4 gols sofridos, né? A gente que sabe que amistoso aí o Cruzeiro utilizou um time alternativo, jogadores reservas, testando bastante opções nesses jogos contra o Corinthians durante a parada para a Copa do Mundo. Então, fechamos com esses 2 amistosos, 50 jogos na temporada. Lembrando para você, todos os sites que divulgam informações de jogos, quantidade de aproveitamento, tudo do ano é sim adicionado amistoso. Inclusive o site oficial do Cruzeiro também contabiliza amistoso. Então, se você entrar lá, você vai ver que o amistoso está contando. Por isso a gente adicionou ele aqui nesses 50 jogos do Cruzeiro na temporada, que foi completado exatamente contra o Fluminense. Então, o Cruzeiro que já fechou 50 jogos na temporada, foram 27 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. O aproveitamento está de 62%, um aproveitamento bom, tendo em conta que o Cruzeiro não foi eliminado de nenhuma competição, está na disputa de todas ainda, está na oitava de final da Libertadores, na semifinal da Copa do Brasil, na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Mineiro, que foi o único que já se encerrou, o Cruzeiro se sagrou campeão. Então, tivemos um aproveitamento de 62% nesses 50 primeiros jogos. Foram 70 gols feitos, 37 gols sofridos. Estamos com saldo de gol de 33. Fica aí para você a dúvida. Aliás, a pergunta para você. Você acha que o ataque do Cruzeiro não está funcionando só no Brasileiro? Ou você julga que o ataque do Cruzeiro é realmente ruim, não vem funcionando em todas as competições? Ao meu ver, como eu disse, só não vem funcionando no Campeonato Brasileiro, até porque na Libertadores a gente é o melhor ataque da competição. No Campeonato Mineiro já trouxe os números, a gente também marcou bastante gols e sofreu poucos gols, então ao meu ver vem funcionando sim. Foram 50 jogos, 25 no Mineirão, 25 fora de casa, e a gente espera que esse número de jogos se alongue ainda mais, né? Porque se o Cruzeiro conseguir ir avançando nessas competições que tá, se chegar no Mundial, quem sabe, a gente traz mais um número de estatística. E a gente pede para você também participar, dizendo o que achou do vídeo, se gostou, se não gostou, pode falar também que a gente muda. E comenta aí sugestões de vídeos de estatísticas para vocês, que a gente tem alguns dados bem bacana aqui no nosso baú, podemos dizer assim. E a gente quer saber de você o que você acharia interessante a gente trazer aqui. Até o final da temporada a gente deve trazer mais um vídeo. Quando a temporada acabar a gente faz um resumão de como foi o ano do Cruzeiro
Então se inscreva no canal, siga acompanhando a gente aqui no YouTube. Temos vídeos todos os dias com as notícias do Cruzeiro. Esse aqui é um vídeo extra trazendo esse dado aí de estatística, já que o Cruzeiro fechou 50 jogos no ano. Em breve a gente traz um sobre o Mano Menezes também, que igualou Marcelo Oliveira aí no número de jogos no comando do Cruzeiro. Então se inscreva no canal, deixe o gostei, comenta o que achou do vídeo, comenta sua sugestão de vídeo e comenta o que achou dos números do Cruzeiro aí em 2018 até o momento. Até a próxima, siga o Diário Celeste nas redes sociais, aqui no YouTube e me siga também lá no Instagram e no Twitter. Tamo junto e até a próxima. Falou!